Sejam bem-vindos ao Resolva com Direito. Hoje eu estou com uma convidada muito especial. Deus me conectou aí com ela para o direito digital, né? Uma paixão, né, Tainá? Uma paixão. A advogada de direito digital aqui de Pindamonhangaba, Tainá. E eu gostaria que ela pudesse começar a se apresentar aí para a gente iniciar uma conversa com um café. Uma grande honra estar aqui com você, Simone. Tenho certeza que vai ser muito produtivo, o primeiro de muitos, que a gente possa conversar e que eu possa contribuir aí com vocês. Muito legal. Tainá, quantos anos você tem? Como que é essa sua experiência no direito digital? Essa conexão que se fez espontânea aí através do Léo, né, que falou de você, Sim. e eu já tinha te conhecido lá na CIP, você participou lá da CIP, e Deus nos conectou aí através de uma pessoa muito querida. Então, conta para mim como que é essa sua primeira trajetória para chegar aqui no direito digital. Eu tinha o sonho de ser juíza, na verdade. Eu sempre fui muito curiosa, sempre fui muito conectada também, porque já nasci nessa era. Mas eu estagiei com essa vontade de prestar concurso público. Eu estagiei os 2 últimos anos da faculdade no gabinete de juiz. E ali eu vi que chegavam algumas demandas em que faltava realmente um especialista. Então, o que me chamou muita atenção foi uma ação de recuperação de conta de alguém que eu conhecia, né? Que então chegou a ação ali e eu falei, gente, não está se, né, não está chegando no Poder Judiciário como deveria chegar. Sentia falta de um especialista mesmo para trazer a real situação de que não é só um arroba, né? Que tinha ali uma pessoa por trás, uma família muitas vezes e várias pessoas envolvidas, às vezes muitas famílias, de um negócio digital mesmo. E aí sentindo essa dor ali no gabinete, né, vendo as sentenças, eu fui procurar o que que era o direito digital, como que eu poderia estudar. E nesse momento não tinha muita coisa, né? A gente não tem ainda muita coisa, para ser bem honesta. Não tinha lei, não era abrir um artigo ali, igual é o artigo direito civil, direito penal. Mas eu fui procurar artigo científico, comecei a estudar, comprei mentorias na época de gente que já estava na área. E aí eu comecei a estudar o marketing digital, o direito digital, era pouca coisa na época, mas já foi o suficiente para eu ir aprendendo. E comecei a procurar processos de advogados que já estavam nessa área. Então, ainda na faculdade eu comecei a estudar, fiz o meu TCC nessa área, e quando eu me formei, já estava, né, com a AB aprovada. Então, quando eu me formei, eu peguei a carteira da ordem, eu já me coloquei nesse mercado de direito digital. Foi uma paixão mesmo que acendeu ali. Eu já sou, né, completamente conectada, então casou uma paixão com a outra. Tainá, as pessoas ouvem falar de direito digital hoje, mas elas não têm noção de como seria esse especialista. Eu, por exemplo, sou advogada de direito de família e sucessões. A maior parte da minha profissão, eu atuei em direito de família. Hoje eu encerrei as atividades litigiosas, né? Às vezes a pessoa até não entende como que é a atividade litigiosa, que são as que têm brigas, que tem litígio. Então, guarda que tenha briga para querer o filho, divórcio que tenha briga, inventário que tenha briga. Hoje eu não atuo mais com demandas litigiosas, certo? E com o coworking, eu consegui ter vários parceiros, que atuam, então eu acabo acolhendo e faço as consultorias e acabo acolhendo o cliente e direciono para quem ele quiser dos nossos parceiros. E nessa você se conectou a mim através de uma cliente especial e foi muito gostoso, mas quem está assistindo muitas vezes não entende o que seria essa atuação de direito digital. E o direito digital, ele veio para a minha vida a partir de 2020, né? Quando teve a pandemia, quando eu apareci nas redes sociais por causa do restaurante e os filhos, olá, galerinha do YouTube, né? Então eu tive essa dificuldade de assimilar como estava o mundo. Então, quais seriam os tipos de demandas judiciais do direito digital para que as pessoas entendam com o que ela pode precisar desse especialista? Então, o direito digital em si, ele cuida de todas as relações que acontecem na internet. Então, desde uma relação
de uma pessoa com uma plataforma, de uma pessoa comprando online, de uma pessoa com a outra, todas as relações na internet, as pessoas acham que é terra sem lei, mas não é, elas são regulamentadas, existe direito e é nesse direito que mora o direito digital, né. As pessoas acham que o direito digital é uma área apartada de todas as áreas, mas na verdade não, ela é uma área que exige um conhecimento ímpar, uma expertise única, né, de entender realmente o marketing digital, mas ela conversa com todas as áreas. Então quando você pode precisar de uma advogada de direito digital? Todos vão precisar uma hora, eu sinto isso, né. Todo mundo Uhum. hoje em dia tá com o celular na mão o tempo todo, então todo mundo vai precisar uma hora ou outra. Golpes, por exemplo, compras online, e aí o que a gente estava conversando aqui antes de ligar as câmeras, que é o que eu realmente cuido e uma paixão, que é o direito de imagem na internet, né. Uhum. Hoje eu uso uma frase que eu gosto muito que é o "a imagem é o nosso maior ativo no digital". O que é isso? A imagem vale muito dinheiro, e as pessoas não entenderam isso, tanto para se respeitar, tanto para respeitar o outro nesse mundo de rede social, principalmente. Então, você não pode, né, pegar ali uma imagem na internet e utilizar sem qualquer autorização, sem qualquer consentimento para o fim que terá, né, e as Uhum. pessoas não entenderam isso ainda. E a questão também de se portar como uma empresa, de entender o valor da sua imagem, muitas vezes a gente vê aí pessoas que já têm muitos seguidores, que lidam ainda com muito amadorismo mesmo na relação ali, né, não entenderam que é sim uma empresa, se trata de uma empresa. Tu dá uns 5 exemplos aí de, por exemplo, de direito de imagem. Quais são os tipos de processos que podem ocorrer que possa precisar do advogado de direito digital? Vamos começar. Tá, vamos começar então com a dor latente agora, o que é o ECA digital, até que ponto eu posso publicar meu filho, meu sobrinho, na escola. Bom, a imagem, né, é extremamente importante, é um direito tanto das crianças e adolescentes quanto dos adultos, né, é um direito de todos nós, criança não é conteúdo, criança é sujeito de direito. Então a imagem, o primeiro ponto aqui é os pais que monetizam, né, que fazem publicidade ali com a criança e que, de forma ingênua mesmo, muitas vezes, acabam sim tendo um lucro financeiro, ou então a empresa tem um lucro financeiro e não há qualquer tipo de autorização judicial para isso. Isso é um erro grotesco que agora, né, vem sendo regulamentado com o ECA digital, que precisa então de autorização judicial para que esses influenciadores mirins consigam trabalhar, porque o trabalho infantil não é permitido. Né, e a publicidade e virar um influenciador mirim é sim um trabalho, então precisa de regulamentação, precisa de autorização judicial. Esse é o primeiro ponto que vem sendo muito discutido atualmente. Segundo, casos também de na verdade todo mundo está sujeito, mas casos de modelos, que fazem provador, o famoso provador da internet, a gente Uhum. tem muito problema com isso, porque acaba que elas provam a roupa e às vezes é roupa que, enfim, tem em diversas lojas, as lojas começam a publicar, sendo que não tem autorização, o provador não foi para aquela loja, e aí eles estão lucrando com a imagem de uma pessoa que sequer autorizou, né. Se está público, eu não tem aquele repost, assim, um remix, eu posso utilizar dessa forma ou não posso Não, utilizar? não pode. Nesse caso em específico, o provador foi feito para uma loja, né, há um contrato ali com essa loja, então você não pode pegar a imagem do outro, ainda que seja pública, para fazer, para ter um fim ali comercial. E mesmo que seja uma pessoa que você entenda ser uma figura pública, ainda que a pessoa seja uma figura pública, a imagem dela, para você ganhar, para ter um fim comercial, não pode. Precisa ter autorização para isso. Então eu fiz um vídeo, coloquei lá a minha o meu provador da minha roupa mesmo, não tem, loja envolvida. Posso? Eu Você publicar, coloquei e a você pessoa pode. reposta, ela pode repostar a minha imagem? Não, a pessoa não pode usar a sua Ah, imagem em nenhum contexto. A gente normalizou o que não é normal, né. certo. Então a gente sai ali republicando as coisas na internet sem qualquer, né, discernimento de que você faria isso na rua? Você sairia com o RG da outra pessoa? Não, então não faça isso na internet. Eu costumo dizer assim: "O que você não faria no presencial, não faça no online". A gente perdeu um pouco a noção, até por se tratar de uma tela e não pensar que existe outra pessoa por trás, que existe lei, mas a verdade é que não, a gente nunca pode usar a imagem de outra pessoa para um fim, ainda mais comercial, sem autorização. Show de bola, isso daí, essa daí eu não esperava, hein. Eu acho que só se acontecesse um caso mais específico. Tá, falamos em 3.
Falamos em 3. Tá, quarto. Olha, Bom, vendo aí. vamos lá, eu tô tentando não tocar em polêmicas, mas acredito que uma dor latente também seja a questão agora de utilizar para golpes, né, enfim, a imagem de outra pessoa Uhum, no perfil do WhatsApp, se passando ainda por um outro, né, usando ali o profissional dela para aplicar golpes. certo. Claro que acho que quem tá fazendo esse tipo de prática né, não Já tem a já tem a noção de que é noção do errado. direito que tá infringindo, É que tem mas coisa que você não tem noção que está errado, e tem coisa que isso, tem você coisa que usa a gente de já é criminal já no direito exatamente, digital. exatamente. Mas aí nesse caso, o que é legal trazer aqui, que é uma demanda que anda crescendo muito, é para conscientizar as pessoas que estão caindo nesses golpes, né. Primeiro Uhum, que o advogado é tão vítima quanto você que caiu no golpe e acabou fazendo a transferência bancária acreditando ser o seu advogado, né. uhum, Segundo ponto é que existe direito em tudo isso, existe tanto para o advogado responsabilizar a plataforma que deixou com que essa plataforma, né, que o criminoso criasse a conta e utilizasse a imagem dele, tanto a vítima que transferiu o valor, de que a vítima não, né, tem como recuperar também esse valor. Então que existe todo um universo por trás, existe direito, é uma ação também que infelizmente vem crescendo bastante, principalmente para os advogados. certo. Mais um aí, pra gente poder completar 5, agora é o quinto. Agora acredito que seja o quinto. Vai. A gente é de humanas, né, É, é. então, Vai lá, o bom, quinto. Que daí eu vou eh destrinchar com você algumas perguntas e alguns posicionamentos, pode ser assim? pode sim. Em relação ao direito de imagem, a gente tem também algo que é latente que hoje em dia muita gente vende mentoria, né. E Uhum. aí nesse universo de mentoria, para ter uma prova Verdade. social existe ali o depoimento, né, a gravação do depoimento. Não se pode gravar depoimento, do mentorado sem autorização para Uhum. o fim que terá. Então, por exemplo, se eu sou sua mentorada, Simone, você precisa me conscientizar do que você vai fazer com a minha imagem. Depois disso, depois do vídeo gravado, você vai gerar um tráfego pago, né, para vir possíveis clientes, novos clientes, como vai ser feito isso, né? Uhum. Então, essa prospecção, ela precisa de ciência da parte que está sendo Sim, usada para esse fim, e o que a sim. gente não vê. É um universo, Simone, aqui o É direito de um imagem universo. E é vai uma ser parte muito muito legal, diferente. Tainá, porque, como você chegou agora até aqui, e eu sou muito conectada a essas questões de direito digital, só que, eu precisava de funilar tudo isso daí, Sim, né. Então, assim, eu trago bastante conhecimento de outras pessoas, dentro agora do Resolva com Direito, que ele é um bebezinho ainda, e eu vou entrar nesses assuntos com você, tá? Então vamos lá. Primeiro, direito de imagem de criança. Eh, Desde o começo, eu sempre pensei dessa forma, mas eu era crucificada nesse sentido. Quando eu entrei no direito digital, comprei curso, apareci na internet, fui por causa do restaurante, o Matheus queria aparecer, a Cecília queria fazer vídeo, então sempre eu postei, eu tenho um Instagram lá do chefe Fábio, mudei várias vezes, deletei vários vídeos, porque eu penso nessa questão do direito de uso de imagem tanto das crianças, quanto de clientes, quanto, das pessoas que estão ali. Então eu vou se você olhar, sempre vai estar sumindo dentro do chefe Fábio a maioria dos vídeos. E fiz um restaurante Casa Boa Oficial, que eu falo que é mais comida, né. Então eu tinha as questões dos funcionários que queriam aparecer, tinha as crianças que queriam aparecer, então eu me sentia quase o São Miguel Arcanjo, sabe, no combate, assim, e eu tendo essa dificuldade de passar para eles: "Gente, isso pode dar problema". Então eu pegava ou pessoas que eram amigos para poder fazer algum tipo de conteúdo, e a gente foi aprendendo juntos e ia deletando. E quanto às crianças, aí quando chegou essa questão do ECA digital, eu falei assim: "Bom, agora eu vou ter que organizar mesmo", porque não tem muitos vídeos, eles querem aparecer, agora apareceram aqui no coworking, né. Você entende que por eu aparecer com as crianças do, dentro do coworking ou dentro do restaurante, que eu preciso mesmo assim, com poucos vídeos, de um alvará judicial?
Sim, eu acho seus filhos uns fofos, eu já acompanhei alguns vídeos, e é legal lembrar que você é empresária, né, além de Sim. advogada. Então, como você tem tanto o restaurante quanto o cowork, são 2 empresas, Uhum. e a gente tá falando que tem um lucro financeiro por trás, Sim, ainda que de concordo. forma indireta existe um lucro financeiro, né. Então, quando existe o lucro financeiro, essa criança tá, querendo ou não, de certa forma, fazendo uma publicidade para que esse ganho financeiro exista, concorda? Uhum. E para isso a gente precisa realmente de uma autorização judicial, porque criança não pode trabalhar, adolescente não pode trabalhar. E a publicidade infantil, ela é um trabalho. E monetizar esse conteúdo é um trabalho, girar esse conteúdo, no seu caso você não monetiza diretamente, né, mas tem Não, o lucro mas tem o indireto. lucro. Então, Isso. assim, porque o que a maioria dos pais falam, hoje, quando a gente tenta orientar, é que quem trabalha são os pais, não as crianças. Então, a gente tem essa dificuldade de falar: "Ah, mas meu filho quer aparecer", é o que a maioria, alega hoje em dia: "O meu filho quer fazer, meu filho quer", e é Sim. verdade. Até aqui sempre eu falava: "Mateus, Cecília, só se for para trabalho", entende? Então, assim, sempre cobravam alguma coisa, falei assim: "Ai, deixa eu fazer o vídeo, quanto que deu? O que que você vai me cobrar?". Então a gente vai administrando até um certo ponto para eles entenderem que é trabalho. E os pais não entendem que é trabalho, a maioria, não vê isso. Então quer aparecer? É sem dancinha, é trabalho, é sem fazer, então sempre policiei, ensinei eles isso. O Mateus hoje com 14 já entende um pouco mais. Aqui, esse espaço, inclusive eu fiz por causa dele, porque você viu o jeito que ele administra isso daí de uma forma que eu vou ter que emancipar ele de um jeito ou de outro, não vou ter muita opção, né, ele tá com 14, mas ele gosta de mexer, ele gosta de fazer, e tem também quem monetiza com as crianças diretamente através das plataformas de YouTube, né. Aí eu vejo, tá, eu tenho que fazer o alvará, vou fazer o meu alvará aqui para me resguardar. Então onde entra a Tainá nessa história? Primeiro, no alvará, certo? Na Sim. verdade, o advogado de direito digital. Vou fazer o alvará. Fez. Quanto tempo vale esse alvará? Depende do alvará, né. Uhum. Então a gente precisa entender, na verdade, quando a gente faz o alvará judicial, a gente busca a rotina da criança para entender realmente como é a rotina dessa criança, quais os conteúdos ela está gravando, que precisa de um alvará judicial para a criança estar monetizando na rede social, precisa, né. E aí a gente está falando tanto para o YouTube quanto para o Instagram, tanto para e aí, assim, um alvará também não resolve, tá, Simone, a gente Uhum. precisa lembrar que um alvará não resolve. E dito isso, é por quê? Porque a gente realmente precisa de um alvará, isso caso vencido, para que as crianças monetizem esses conteúdos. Mas além disso, dependendo do conteúdo ali, uma publicidade mesmo, uma permuta que a gente chama que a empresa no fim tá sim tendo lucro, tudo isso é trabalho, precisa de autorização judicial, tá? Certo. Então, além, né, da necessidade do advogado heredital para esse alvará judicial, que não é só um, então, né, que a gente já fala de um acompanhamento, realmente uma assessoria jurídica, porque quem já entendeu que é uma empresa precisa de assessoria jurídica. E Uhum. aqui eu reforço até um ponto um tanto delicado, que não é qualquer advogado. Tá? E aqui, com todo respeito aos colegas, mas quando a gente tem um entendimento do marketing digital, tudo muda. Então, para que o advogado realmente consiga ajudar nessa área, ele precisa entender de marketing digital, precisa entender o que é o tráfego pago, porque como que eu falo para o meu cliente de ECA digital, né, de quanto ele está ali monetizando, enfim, todo esse universo, se eu não sei nem o que é tráfego pago? Não tem como, entende? Então exige ali uma habilidade única. Certo. Então vamos lá. Primeira etapa, alvará judicial, Alvará não é judicial. apenas um. Segunda etapa, caiu a minha rede social, caiu o meu YouTube. Eu tenho o alvará, aí entra de novo o advogado de direito digital, porque ele vai pedir para poder voltar, Isso, porque eu tenho o alvará. Daí o YouTube, eu estou isso, presumindo na sim. prática como que vai funcionar isso. A assessoria jurídica, né, com essa expertise vem justamente para evitar que a rede social caia o engajamento, que a gente chama de shadow ban, né, para que não caia esse engajamento, para que a gente consiga realmente fazer uma espécie de blindagem na rede social para que ela cumpra ali sim, siga uma implementação do ECA digital, que eu falo que a gente falou muito de implementação da LGPD, o ECA digital também é uma implementação, porque não basta um contrato, não basta um alvará judicial, é um acompanhamento, né, um cuidado ali realmente
para assessorar esse cliente. Então, é uma implementação. Se tratando dessa implementação, dessa mudança de hábitos, a gente tem que tomar cuidado realmente com o que a gente está postando, por isso a necessidade desse assessoramento, né? Por quê? Porque dependendo do que a gente posta, ou cai o engajamento, shadow ban, ou então cai a conta mesmo, a conta é suspensa, banida, enfim, vem sendo uma realidade. E aí sim, o advogado de direito digital entra nessas duas situações. Tanto para recuperar o engajamento, né? Existe essa possibilidade, tanto quanto para recuperar a conta. Também existe essa possibilidade, a gente entra com recuperação de conta. Arrasou. Eu sou uma escola, estou usando a imagem do seu filho, tenho uma autorização. A escola pode, não pode, precisa de alvará judicial das crianças que estão aparecendo na imagem, corre o risco e pronto, deixa o negócio rolar, porque daí vai depender de quantos seguidores tem, quanto que está para a escola, daí vai precisar do advogado, quando cair o Instagram, por exemplo, porque está aparecendo a imagem, ou então algum pai que entra com processo judicial contra a escola. Então, ali atua o advogado de direito digital, ok? Sim. Seria mais ou menos isso para as pessoas entenderem. Neste caso, como que ficam nas escolas que usam a imagem dos filhos, ou o professor que posta? O que que você vê de prática nisso? As escolas precisam entender que esse novo momento de ECA digital, assim como foi, né, antigamente com a LGPD com os bancos, né, na época da LGPD todos os bancos seguiram tiveram que se adaptar e implementar a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, né? E agora é com as escolas. As escolas precisam implementar o ECA digital. Uhum. Deixou de ser uma opção, é uma necessidade. Porque a escola, Simone, ela é ali o alvo preferido, infelizmente, das pessoas mal intencionadas na internet, porque ali tem um arsenal de fotos, né, de imagens de crianças e adolescentes. Uhum. E muitas vezes até em exposições, enfim, a criança com roupa de banho quando a escola tem natação, ou então a criança ali tomando um sorvete, a criança brincando em alguma posição que desfavorece, coloca ela em uma certa exposição além. Então, se tratando dessas situações, a escola é um alvo de criminosos, é um alvo de pessoas mal intencionadas, e pensando justamente nisso e em seguir o ECA digital, né, a escola precisa implementar. E o que Uhum. que é isso? Um contrato para a escola? Posso fazer uma autorização então de uso de imagem com o pai? Tá tudo resolvido? Não. As escolas vão além. Um único contrato não basta. Precisa agora, nesse momento, um treinamento com os pais, um treinamento com os professores, um treinamento com toda a equipe escolar, coordenadores, instrutores, enfim, para que a gente realmente consiga adequar, né, o que vai ser a partir de agora, porque tudo mudou, a gente precisa de um cuidado especial e, assim, hoje em dia não tem escola que não tenha página de Instagram, né? Sim. E a gente precisa entender como está sendo feito isso. Tem equipe de marketing, de TI, eles também vão precisar de um treinamento, são diversos contratos, precisa sim de alvará judicial, né? Uhum. E, bom, a gente estava até aqui conversando, quando um aluno é aprovado e a escola posta, né, aprovado ou nota de Enem, é lindo, os pais acham lindo, é um motivo de muito orgulho, mas a gente precisa entender que é uma publicidade para a escola, né? A escola é uma empresa, o alvo preferido dos criminosos, e sendo uma empresa, ela tem lucro financeiro por trás disso, com a imagem do seu Uhum. filho. Uhum. Então, a gente precisa de autorização judicial para que tudo isso aconteça. Agora, falando dos professores, né, os professores não devem publicar fotos ou vídeos com os alunos, porque a autorização da escola, né, ainda mais aquela autorização genérica ali no contrato de matrícula, ela não expande, não chega ali a proteger o professor de postar essas fotos. O Uhum. professor não deve publicar foto e vídeo com o aluno, né. Uhum. Muito menos com uniforme escolar, né, Simone? Aí nem os pais, é uma questão Porque até de assim, às segurança mesmo. vezes a gente, em terra de ninguém que estava a internet, Sim, muitas vezes a gente fazia parcerias. Eu falo até mesmo pelo próprio restaurante. Primeiro o uso de imagem que as sim, crianças queriam aparecer, depois os funcionários que queriam aparecer. Então, assim, quando eu falo que eu não ligo para rede social, é neste sentido, porque eu galguei esse espaço dentro do Instagram, sim, né, chegamos a quase 10.000 seguidores hoje, eu falo que são seguidores clientes, não são seguidores fãs, né, são seguidores clientes que foram chegando até ali. Eu sou aquela que exclui quando acha que é alguma coisa perigosa, eu acompanho, né, tanto que tem até uma brincadeira que fala assim: "É o Fábio mesmo?", eu faço assim: "É o Fábio", atrás do Fábio, né, porque ele
nem olha Instagram, ele não sabe de Facebook. Eu uso até a plataforma dele, porque o restaurante praticamente é a imagem dele, né? Então vem a imagem das crianças, aí tem a imagem dos meus sogros. Eu perdi muito vídeo, muitas coisas que eu fazia, por quê? Porque o funcionário saía. Entendeu? Então eu falava assim: "Ah, foca nas crianças então, para a gente poder dar uma repaginada. Foca no Marcão que dá uma repaginada". Então sempre foi mudando de fases dentro do meu Instagram. E essa nova fase foi quando eu expliquei para as crianças, porque eu deixei de ser a mãe chata. Agora eu tenho ECA digital para eu poder Pra falar: te "Filha, amparar. eu não posso, a mamãe não pode". Então já chegou o Sim. professor falar que o Mateus, por exemplo, vive em cárcere privado, entendeu? Por eu não deixar várias coisas que eu falo assim, recai sobre os pais, a responsabilidade dos pais. Então eu não tinha essa base, Sim. foi uma luta durante esses 6 anos, como profissional do direito civil. Eu falo: "Gente, não é possível que ninguém está vendo tudo isso que está acontecendo na internet". Um primeiro podcast que eu fiz aqui com o Aziz, eu falava da questão do advogado dentro das redes sociais, Sim. que virou dancinha, que virou terra de ninguém, propaganda, né. Então, para atuar no direito digital, o profissional ele vai estar ou no problema ou na prevenção. Então, na Sim. escola, De na prevenção preferência de na prevenção. prevenção, né, por favor. Então, assim, eu tenho, amigas que eu falo: "Gente, não pode postar". Então, assim, eu vi as coisas acontecendo na rede social, até o que nos uniu, foi um caso específico de Sim. uma amiga que fez como que chama o termo? É quando você posta reagindo, né, então você usa o vídeo de outra pessoa na parte de cima, e aí você Isso, grava falando, reagindo o vídeo de outra pessoa na parte inferior. isso. Exato. E ela teve uma ação judicial Sim. em cima disso. Então foi os 45 de segundo tempo, eu agiria de outra forma, tanto que quando a gente se conectou nos 45 de segundo tempo, que você me atendeu 10 horas da noite, né, Tainá, que era Sexta-feira. sexta-feira, então todo mundo eu ia viajar, Sim. então eu falei: "Não consigo te atender, mas eu vou arrumar a profissional para você", que e deu muita liga, né. Eu falei: "De última hora vou conseguir falar com ela e vamos ver se ela te atende", e deu certo, Sim. com excelência. Mas esse caso específico são de muitas pessoas, então precisa do advogado de direito digital, que já é especializado para poder saber agir no tempo, o mais rápido possível, que você falou que o direito digital ele é muito rápido, né. Muito rápido, porque é na Isso, mesma explica isso pra velocidade. gente. Na internet tudo acontece num clique, tudo se propaga muito rápido, né. Então agora aqui quantas pessoas estão nos assistindo? Esse vídeo vai parar onde? E é o que eu falo Uhum, até do rastro digital, né, ele vai estar ali durante quanto tempo? Então a velocidade com que as coisas se propagam na internet é muito rápido, e como que o advogado vai acompanhar isso? uhum. Infelizmente o poder judiciário, você sabe, você é advogada né, com muitos anos de experiência, que o poder judiciário está sobrecarregado. Se a gente depender do poder judiciário para resolver tudo, infelizmente não chega na velocidade da internet, então a gente precisa de estratégias extrajudiciais para conseguir resolver muita coisa, no judicial, principalmente remoção de conteúdo, enfim, a gente realmente lida na demanda extrajudicial. Gestão de crise. Isso. Certo, então a gestão de crise é se você coloca, a imagem ou acontece alguma coisa dentro das plataformas digitais, ou cai o seu Instagram, Sim. ou o YouTube acontece, né, eu não sei nem falar como que é o termo, Tainá, quando perde o YouTube, Ele pode derruba? ser banido, ele pode ser Banido. suspenso, ele pode ser desativado. Isso, daí entra o advogado de direito Isso. digital que vai entrar com um pedido judicial ou às vezes uma outra forma, né, que seja administrativa para conseguir recuperar isso o mais Sim. rápido possível. Então acho que está ficando bem delimitado como que a gente vai andar daqui por diante, trazendo mais conteúdo, trazendo mais conhecimento para as pessoas com relação a esse universo de direito digital. O direito de imagem em si, ele já existe, né, Tainá? Sim. Agora, dentro do direito digital, você está se especializando
no direito de imagem, seria isso? Isso, eu sou advogada especialista em direito digital, mas lidando ali com os meus clientes, eu percebi que uma dor latente era o direito de imagem, né, era a imagem na internet. Então eu subnichei, e aí dentro do direito digital, hoje eu cuido da imagem de pessoas e empresas que estão posicionadas no digital, eu defendo a imagem dessas pessoas. Então eu trabalho, né, nesses casos, né, nessa defesa. Você entende que o seu público, que você falou que nichou, ele é maior para quem tem o direito de imagem ferido ou os 2 casos? Quando preciso que, me defenda porque eu feri o direito de imagem de outra pessoa, nos 2 casos Os seria? 2 casos, Simone, os Certo. 2 casos. E assim, engraçado que dos 2 la do mesmo lado a gente tem as 2 moedas. Então, Uhum, tanto quem tá produzindo conteúdo acaba tendo infringido o seu direito de imagem, tanto infringindo o direito do outro, né, uhum. porque hoje em dia a produção de conteúdo ela realmente precisa de uma assistência jurídica e as pessoas ainda não entenderam isso. É bem, mas vai ser legal a gente desenvolver esse tipo de trabalho. Tem outros profissionais também que desenvolvem trabalho aqui dentro do coworking e a gente vai trocando a informação. Resolva com Direito vai ser para trazer os convidados mesmo, para trazer conteúdo, a gente debater. Eu não pensava dessa forma até sair o ECA Digital e tive essa carta na manga para poder ensinar até mesmo os meus filhos com relação a isso, mas eu acredito que os pais ainda não entenderam a gravidade do que está acontecendo dentro, desse não só do direito digital de Instagram, mas muitas vezes por WhatsApp, né, Tainá? Sim. Então, assim, eu sempre falo para o Matheus: "Sai de grupos, sai de grupos". Eu sou a primeira a sair de grupos, porque eu vi uma sentença, por exemplo, de uma juíza que condenou 15 pais por um bullying que teve dentro da rede social, a condenação de R$ 15.000 para cada pai. Por quê? Porque eles estavam, dentro do WhatsApp, e a responsabilidade é dos pais de fiscalizarem a no caso, o WhatsApp do filho. Então recai sobre quem? Sobre os pais. Você já viu algumas condenações nesse sentido? O que que você poderia abordar? Sim, sim. No caso do WhatsApp ou até de redes sociais em geral, eu falo que a gente é responsável pelo que a gente curte, pelo que a gente comenta, então pelo que a gente fala, pelo que a gente compartilha. Cada clique, né? Para cada clique existe uma responsabilidade jurídica. Perfeito. Para Uhum. cada clique. E aí o que acontece é que os adolescentes não estão preparados para isso, né. Antes mesmo Uhum. deles serem alfabetizados, eles estão ali com as telas e eles não foram preparados para isso. E além disso, os aplicativos também não foram projetados para eles, então os aplicativos não estão pensando neles. E agora o ECA Digital vem justamente com esse intuito, né, de responsabilizar então as plataformas, as redes sociais, WhatsApp, Instagram, responsabilizar os pais, e aí a gente fala, por exemplo: "Como que eu vou saber se meu filho tá no grupo do WhatsApp fazendo esse cyberbullying, né? Nossa senhora, Como que eu vou é saber?" desafiador. Eu falo Precisa que eu tenho acompanhar? adolescente de 14 anos, É que dos desafiador. 10 aos 14 praticamente, eu fui a pior mãe dele, porque eu falava: "Não vai ter grupo, perde o celular, não pode mexer, não vai fazer isso". Por que que eu não posso ter TikTok? Todo mundo tem, ninguém tem os pais que ficam. Eu Sim. sentei numa mesa, Tainá, com um amigo do Matheus, e ele falou assim: "Os meus pais confiam em mim, eles não precisam ficar fiscalizando o meu WhatsApp". Aí eu falei assim: "Então, quando você tiver uma esposa, a sua esposa vai ser o mesmo perfil que você. Agora, a esposa do Matheus, ela vai ter que deixar, porque não existe privacidade entre marido e mulher. Na minha casa é criado que não existe privacidade, então não tem entre marido e mulher, não tem entre mãe e filho, não tem entre irmãos, não existe essa privacidade de WhatsApp dentro WhatsApp, rede social, qualquer um. Então Sim. a criação de cada um, que bom que a sua mãe confia em você. Na nossa família, nós não temos segredos entre nós. Então, um cuida do outro, porque a gente aprende sempre. Então, é mais ou menos nesse sentido para eu poder ensiná-lo, sobre a responsabilidade dentro do WhatsApp, das redes sociais, das plataformas digitais, do Sim. clique, que nem você falou. Você clica lá, até mesmo tem quando você vai em arquivos, se você vê o que o seu filho curtiu. E ele falava assim: "Agora você está entrando em arquivo meu para saber o que eu curto?". Eu falo assim: "Se eu, que sou mãe, consigo saber como é o seu perfil comportamental, você imagina o gênio do algoritmo".
Sim. E eu costumo dizer assim aos pais, Simone, é até uma questão de cuidado, é que a gente se perdeu nessa, mas é uma questão de Normatizou, cuidado, né, sim. a Você privacidade. deixaria o seu filho sair na rua sozinho, no meio de um monte de estranho? Não, garanto que não. Então, se você não deixaria, não deixe ele sozinho no digital. A gente fala aqui até do abandono, assim como existia o abandono, né, físico, digamos assim, o abandono digital, que é justamente os pais não acompanharem. Os pais devem acompanhar, até porque existe a responsabilidade para os pais. Então a gente vê casos de crimes que chega nos pais, né, do adolescente, cometeu ato infracional menor, né? Quando chega nos pais, o pai não sabe a senha do celular do filho. Então a gente fala desse abandono, né? E eu gosto muito de uma reflexão, Simone, que eu falo que é assim: a gente espera 18 anos para tirar a carta de habilitação, né? E aí, a gente não espera até os 18 anos ou tampouco qualquer idade para ter acesso ao uso de telas. E por Uhum. quê? O celular mata tanto quanto o carro. E as pessoas falam: "Ah, exagero". Não é exagero. A Não gente é tem exagero. diversos casos Não é exagero. Eu sou corroboro tanto com a questão do direito digital quanto o psicológico. Sim. Entendeu? Fala-se até que quem mais está viciado hoje são os idosos. Já viu isso? Os idosos estão viciados, então a dopamina, as questões de ser rápido, de querer rápido tudo, também está dentro dessas questões que a gente pode abordar sobre o direito digital. Tainá, o seu tempo está curto, o meu tempo está curto, o assunto é longo. Eu quero abordar com você e com todas as pessoas que quiserem trazer conteúdo aqui para o Resolva com Direito. Ficam as portas abertas para a gente poder debater diversos assuntos e trazer mais temas. Fica aqui um convite para você, assim como eu aceitei hoje aceitei convidando, né, a questão lá da comissão da OAB de Direito Digital. Eu acho que a gente pode desenvolver um trabalho com muito carinho, trazer conhecimento, não só para Pindamonhangaba, quanto para as plataformas digitais também, sobre o direito digital. Eu acho muito importante, em geral, sobre o mundo que está caminhando, como está caminhando o mundo. Eu gostaria primeiro de agradecer a você, de disponibilizar o seu tempo, de vir aqui, de participar, e estou muito grata e feliz de conhecer você, me conectar a você, de todo o meu coração. Eu gosto que a nossa relação foi muito sincera, né? A gente realmente se conectou além do digital, foi pelo digital, mas depois a gente se conectou. E isso é muito importante, né? Saber que a relação vai além do digital. Eu gosto muito disso, por mais que eu seja advogada de direito digital. Então foi muito especial estar aqui. A questão da educação digital é algo que eu levanto muito essa bandeira. A educação digital pode mudar e é importante porque essa nova geração, eles precisam ter acesso a isso, é o que pode mudar o futuro, né? Tanto deles e de outras gerações. Então, eu acredito muito na educação digital, foi justamente por isso que eu tive a honra, né, graças ao... Por todas as meninas, eu tenho um carinho enorme lá, por todos, e vou conhecer um pouquinho, porque eu estou afastada, acho que 8 anos lá da OAB, eu falo que eu venho, calma que eu venho, mas eu transbordo a maternidade com prioridade, né, tenho um restaurante, tenho os meus clientes, né, então eu não consigo disponibilizar esse tempo, mas nichamos, como diz você. Vai ser um prazer também participar lá da UAB e retornar à minha casa de um pouquinho a mais, eu falo um passinho a mais lá. Eu te admiro muito nessa missão de mãe empresária, você teve sucesso em todas as áreas, então isso é muito legal. A gente tenta, né, Tainá? Teve, você eu falo que é teve. um malabarismo de bolas de cristal. Balancear Uma hora vai pratinhos, cair. né? Sim. Vai cair, vai quebrar. Uma hora a gente vai errar, uma hora a gente vai acertar, mas existem as bolas que a gente faz de tudo para não cair. E para mim a prioridade é Deus em primeiro lugar, minha família, minha profissão, né? Então a gente tenta dosar aqui e eu acho que eu faço com muito carinho tudo. Então o retorno é certo, né? Quando a gente faz, eu falo que quem faz o que ama está sempre fazendo, né? Então, o direito para mim é isso. Se eu não posso atuar de uma forma, aqui esse meio é uma forma de eu transbordar.
Com certeza que é um transbordo e foi uma alegria estar com você. Muito E obrigada. conte comigo para as próximas vezes, que tenha muitas próximas vezes e fico aberta aqui a responder perguntas dos seus clientes, seus telespectadores. Fico à disposição. Mais uma vez, muito obrigada, Simone. Minha total admiração à mulher que você é, Obrigada. empresária, mãe. Foi uma alegria estar com você no dia de hoje. Você não vai escapar da minha mãozinha não, tá bom? Pro Ah, é Matheus verdade, eu que tinha adoro, esquecido. Agora você puxa pra cá, dá Como essa que é? mãozinha linda sua aqui e Muito muito obrigada obrigada. por você participar, que Deus te abençoe, que você ajude Amém. muitas pessoas, que você é uma profissional incrível e foi um prazer tê-la aqui, Prazer foi tá todo bom? meu. E se você quiser participar também ou ver mais conteúdo desse, segue aí o Resolva com Direito. Estamos fazendo passos de formiguinha aqui no Fio Office Coworking, com todo carinho, receber essas pessoas maravilhosas. E até a próxima. Tchau, tchau.